O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro salmo da liturgia das horas de hoje é o Salmo 83, ou 84, de acordo com a tradução de cada um, tradução da sua Bíblia, melhor dizendo. E é um salmo que fala da saudade do templo, da saudade de Deus. A alma, ela precisa criar dentro dela essa saudade. Não é somente ir em busca de Deus por causa de uma necessidade particular que eu tenho. Aí eu vou atrás de Deus. Quando eu resolvo o problema, aí eu deixo de lado, né? A gente vê até algumas brincadeirinhas que o pessoal fala, né? Diante daqueles que rezam muito, que eu sempre digo que reza pouco, mas é porque o outro não reza e diz que a pessoa reza pouco, reza muito, né? Aí fica dizendo: nossa, você fica incomodando Deus demais. Quer dizer, não é que a pessoa está incomodando Deus, é que ela quer Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos criar essa necessidade dentro do nosso coração, porque sem Deus nós não somos nada mesmo. Então não é buscar Deus por causa de uma regra, né? Por exemplo, aqui na comunidade nós temos a regra de vida nossa, aí chega lá, vida de oração, aí eu vou cumprir a regra, né? Não, é saudade, tem que existir. Aí o Salmo diz o seguinte: a minha alma desfalece de saudade. Esse Salmo é chamado de Salmo de peregrinação, porque o templo de Jerusalém, e era um templo só, não tinha vários templos, era um só. Ele ficava em Jerusalém, como eu acabei de dizer. Então era ali que se oferecia o sacrifício a Deus. Era ali que se celebrava as grandes festas, como nós estamos no período da Páscoa, né? Se celebrava a Páscoa e outras festividades, como Pentecostes e assim por diante. Então, aquelas pessoas que moravam nas mediações de Jerusalém, que moravam lá na Galileia, por exemplo, que morava em Nazaré,
quem morava ali em Belém, que é bem próximo, né? Quem morava lá em Cafarnaum, sentia essa necessidade de ir à casa de Deus, porque era muito longe, aí 150 quilômetros mais ou menos, né? Para eles lá era muito distante, porque o país é muito pequeno. Então eles só iam nas grandes festividades. Então aí o salmista expressa isso, né? Essa saudade, quando eles estavam no exílio também, aquela saudade do templo, a saudade de ir para a casa do Senhor. Aí ele diz, até as andorinhas, ele expressa assim, com inveja das andorinhas que moram na casa de Deus. Vai lá nas igrejas, vocês vão ver, né? Andorinha, pombo, estão tudo lá. Essa saudade. O salmo de hoje também, agora o da missa, ele nos traz, né, essa relíquia maravilhosa, aonde vai dizendo assim, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então vamos dizer assim, aquela pessoa que ela começou a conhecer Deus agora, ela ainda não consegue ainda ter essa saudade. Mas na medida que ela vai conhecendo a Deus, vai conhecendo, a saudade vai aumentando. Então ela está progredindo, ela não está regredindo. Nós não podemos regredir no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cada vez mais pedir a Deus a graça de que nossa intimidade com Ele cresça. Não aquilo que acontece aí no coração de muitos católicos que começaram naquela empolgação, hoje já não tem mais, né? Já não procura. Então, se não tem saudade é porque não tem amor. Para ter saudade de Deus é preciso ter amor a Deus. Porque eu nunca vi uma pessoa que ama a outra, ela ficar sem lembrar dela e ficar sem o desejo de estar perto dela. Às vezes eu brinco com o pessoal também, né? As pessoas quando me encontram aí dizem, nossa, pai, estava com tanta saudade. Eu digo, mas que saudade é essa? Só quando vê? É quando, nossa, que saudade. Não, quando nós temos saudade, a gente liga, procura, manda mensagem, como é que você está? Não é só na hora que encontra, né? Ai, que saudade. Não sei, parece que a saudade desperta só na hora que vê. Não, a saudade não desperta na hora só que vê. Pelo contrário, a saudade, ela é despertada porque não vê. Eu tenho saudade daquele que eu não vejo, eu preciso, eu quero estar ali. Então, é preciso que a nossa alma, ela cresça nessa intimidade, né? Eu estou longe da casa de Deus e quero ir para a casa de Deus. Eu estou lá no meu trabalho, de vez em quando a minha alma, eu lembro e eu falo alguma oração, Senhor, eu confio em vós. Ah, Senhor, quanta saudade eu tenho de Ti. Estou com muita saudade. Lá no trabalho, porque o trabalho me impede de rezar. Essa história de que, quando o meu trabalho já é oração, conversa fiada, isso é conversa de preguiçoso e que gente que não tem saudade de Deus. Porque o trabalho atrapalha de eu rezar. Porque rezar eu tenho que parar, eu tenho que estar com Ele. Vai trabalhar com a sua namorada, você quer toda hora pegar na mão dela e abraçar? E fica ali trabalhando para ver se você consegue alguma coisa. Mas sempre com Deus a gente dá um jeitinho, né? Então eu repito, o preguiçoso fica dizendo que a minha vida já é um trabalho. Preguiçoso. Preguiçoso e mentiroso. Era assim que os santos viviam. Eles diziam assim, estavam lá no trabalho, eles diziam, que saudade do meu Senhor. Senhor, eu queria tanto estar diante do sacrário agora, mas não posso. Que a minha alma vá lá te visitar agora. Era assim que eles faziam. Que progredindo, né?
a dona de casa, tudo bem, está ali rezando seu texto, aquela coisa toda, mas, Senhor, como eu queria parar para poder rezar. Não, mas eu tenho que fazer o feijão aqui, tenho que cozinhar. Está vendo? Esse desejo existente. Claro que nesse momento que ali, Senhor, eu queria estar lá e tal, eu estou rezando também. Mas eu estou falando dessa intimidade que se dá quando eu paro para estar com Ele. Estou falando tudo isso por causa do Evangelho. Aí vocês vão entender agora. Então, o Evangelho hoje começa fazendo um pequeno resumo do que aconteceu desde quinta-feira, desde sexta-feira, melhor dizendo, passando pelo sábado. Então ele faz um resumo. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, a multiplicação dos pães, seus discípulos o viram andando sobre o mar. E no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, Jesus multiplicou os pães, o pessoal quis fazer dele o resolvedor do problema deles, de comida. Jesus corre, some, depois os discípulos entram na barca, Jesus vem andando, e aí depois eles se encontram lá na frente, e agora o povo vai atrás, vê que realmente Jesus não estava na barca. Então a pergunta, como é que ele chegou aqui? Eles não viram Jesus andando sobre as águas. E aí Jesus agora dá mais uma neles. Olha, em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando porque viste sinais. Vocês estão me procurando porque viu a multiplicação dos pães. Agora você está querendo que eu seja padeiro de vocês? Eu não vou ser padeiro, não. Foi uma circunstância, foi um momento, foi uma situação ali que nós estávamos. Eu vi, vocês se saciaram da minha palavra, no momento ali eu vi que estava tarde, eu dei de comer, mas não sou padeiro de vocês, não. Aí agora ele chega e diz, olha, se esforcem, não por essa comida que passa, se esforcem sim, pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Está vendo? Jesus agora está começando a prepará-los para que eles entendam que existe um alimento que é superior a esse pão que nós comemos diariamente, o feijão, o arroz e outras coisas. Ele está dizendo, existe um pão. Eu quero dar um alimento para vocês, que vai ser muito, muito, muito mais importante do que esse. É lamentável, uma vez eu vi um religioso dizendo bem assim, como é que nós vamos dar Deus para as pessoas se elas estão com fome? Primeiro a gente tem que dar de comer para depois levá-las a rezar. Isso é ideologia marxista. Como se a pessoa que estivesse com fome, ela não pode rezar também? Só que Jesus está dizendo aqui que esse alimento que perece, que ele está dizendo, esse alimento que nós engolimos e depois é jogado fora na privada, esse não é mais importante do que é o alimento que ele quer nos dar. Não tem mais importância do que tem. Eu não estou desclassificando, eu estou falando a partir do que Jesus está falando. Vocês estão me procurando por aquele alimento que eu dei? Não, não é esse que eu quero. Vocês precisam agora se esforçar, trabalhar, fazer de tudo para receber este alimento. Está vendo como ele está suscitando um desejo dentro de nós que não tem, um desejo que ainda não existe. Ele agora está dizendo, se esforcem. É interessante que no grego aqui quer dizer trabalhai. Esse esforço é trabalhar.
trabalhe, façam de tudo para ir para minha casa, aonde eu sou oferecido em sacrifício pelas mãos do sacerdote. E aqui já vamos lembrando, né? Já dá para entender, missa, o sacrifício que é oferecido na casa de Deus, para que vocês se alimentem, e o alimento é Ele mesmo. Isso aqui é importante, que isso fique bem destacado para nós. Jesus está dizendo que é para nós, Ele quer dar um alimento que é superior a qualquer tipo de alimento, e esse alimento que é superior a qualquer tipo de alimento é Ele mesmo. Ele é o nosso alimento. Imagina você se alimentar de Deus, trazer Deus dentro de você. Não tem nada que supere no mundo isso. Agora você acha que Satanás quer isso? Que nós entendamos isso? Não. Satanás quer oferecer para nós essa comida que perece, porque essa comida que perece parece que dá mais sabor, gosto, o esforço. Aí a pessoa vai lá, esse esforço tão grande para ter o dinheiro na mão, para poder comer o que quiser. Mas um alimento espiritual que é o próprio Deus, imagina, que sabor tem a Eucaristia? Nada, que sabor ela tem? E o sangue de Cristo? Para quem bebe vinho, diz que esse vinho é de péssima qualidade. Olhando pelo lado humano, né? Ainda não transubstanciado o sangue de Jesus, fala que esse vinho é de péssima qualidade. Quem gosta de vinho, às vezes, me desculpe, eu vejo até alguns sacerdotes que na hora que é para tomar o sangue de Cristo, toma até aquele pouquinho, gosta daqueles vinhos aí, ó. Aquelas talagadas bem grandes que enchem a taça e bebem. Esse sim, vinho italiano, vinho francês, vinho não sei de onde, aquela coisa toda. Estou falando pelo lado humano. O sangue de Cristo que nós bebemos, o seu corpo que nós comemos, a sua carne que nós comemos, é Ele mesmo. Nós vamos ver que na medida que esse evangelho for lido durante essa semana, porque essa semana é a semana onde vai se falar da Eucaristia, você vai dizer, Jesus vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, me terá dentro dele, ele fala. Está vendo? Se quem come da carne dele e bebe do sangue dele, terá a vida nele. Aí ele diz: eu me uno à pessoa e a pessoa se une a mim. Meus irmãos, existe algo maior e um desejo maior em nós do que esse? Não tem. Nós temos que suscitar então, Senhor, como eles vão dizer amanhã, né? Dá-me sempre deste pão, sem entenderem, né? Mas dá-me sempre deste pão, Senhor, que jamais falte a Eucaristia na minha vida. Imagina, né? Nesse tempo de pandemia, eu constatei uma coisa: as autoridades civis, elas mandam até na igreja. Elas dizem a hora que deve abrir, a hora que deve fechar. Infelizmente eu constatei isso. E aqui não é somente na questão da contaminação em si, não. Eu já constatei que no tempo que eles quiserem fechar a igreja, eles vão fechar. Independente de pandemia ou não. No tempo da Revolução foi assim. Na Revolução Francesa foi assim. Aquela revolução que teve no México, que aí suscitou o grande santo, o São José lá, menino que foi torturado e depois mataram ele, que o corpo dele está até... continua lá, o corpo dele está incorrupto. Lá não foi pandemia,
Foi simplesmente porque as autoridades civis não queriam que acontecesse as missas. Então eles deram o poder para isso. E os padres que celebravam escondidos, quando eles entravam, matavam. Mas vamos dizer agora, a grande alegria voltou para nós cristãos. As igrejas abriram novamente. As autoridades civis disseram, agora pode abrir. É eles que dizem a hora que deve abrir e que deve fechar. Está aberta. Na sexta-feira nós recebemos esse comunicado. Aqui em São Paulo as igrejas estão abertas. As missas podem ser celebradas com maior tranquilidade, né? Sem problema de ficar preocupado se vão fechar ou não. Todo mundo. Aqui o santuário já abriu, graças a Deus. Aí ontem eu fiz um teste. Eu acabei de celebrar a missa aqui. Aí eu fui para casa. E eu disse assim, vou ligar a televisão para ver como é que as igrejas estão, porque agora abriram. Vou ver se as igrejas estão cheias. Não estavam. Não estavam cheias. Porque existe uma proporção, não sei, 30%, não sei. Mas de acordo com o tamanho da igreja, a gente observa que tinha pouca gente. Cadê esse povo que brigou, que queria? Então é pouco. Os que brigaram são poucos. Então significa que houve duas coisas. Aqueles que diziam, que queriam, se acomodaram. Já se acomodaram, já entrou na preguiça, o desejo já não existe como existia antes, não progrediu, regrediu, já está contente. Talvez alguns tenham dito assim, não, eu vou na missa de meio-dia, ou senão eu vou na missa das 18 horas. Para quem tinha saudade, tinha que ir na das 7, ou na missa mais cedo que tivesse. Porque eu estou com tanta saudade, tanto desejo de Deus, que eu tenho que ir na primeira que aparecer. Abriu, estou correndo. Que hora vai ter? 5 horas da manhã, vou nessa. Porque está com tanta saudade. Essa pessoa chegou e disse, que bom abriu, né? Então, os horários de missa. Nesse horário, eu vou na última. Desconfio dessa saudade. Desconfio. Já se acomodou. Não há desejo mais como antes. É lamentável. E tem aqueles que estão ali, lutando, estão chorando, estão sofrendo, e quando abriu, graças a Deus, e já foram. E aí agora tem o lado de nós sacerdotes também, porque a gente só fica falando de vocês. E nós, sacerdotes. Nos acomodamos? Gostamos mesmo da missa online? Aquela multidão que vai aparecendo lá, os números de pessoas, e vai vendo lá, né? Ou agora se acomodou nisso e disse, agora vou ter que celebrar para aquelas 3, 4 mulheres que estão lá, que agora não é mais online. E que horas nós marcamos a missa? Já marcamos o mais rápido possível? Eu conheço um sacerdote, o padre Rivelino aqui da paróquia. Quando saiu, ele já marcou, é rápido, não demora. E contando também aqueles sacerdotes, né? Que não somente queriam celebrar, porque precisam celebrar o sacrifício de nosso Senhor, porque para isso nós fomos constituídos. Então não somente eles, mas no tempo da pandemia, no tempo que as igrejas estavam fechadas, eles desobedeceram aos homens e obedeceram a Deus.
E nessa desobediência aos homens, eles celebraram nas catacumbas em horários bem cedo. E teve outros que foram humilhados. A vontade deles era tão grande de celebrar o sacrifício e dar alimento para as suas ovelhas que estavam saciadas, as almas com muita fome, que eles passaram pela humilhação de entrarem na igreja e mandar parar. Mas estavam lá. E aqueles acomodados, né? Tipo eu, sou um acomodado. Hoje Jesus está suscitando dentro de nós. Esforçai-vos pela comida que não perece, que eu vou te dar. É preciso que você meça o desejo da tua alma de Deus pelas igrejas que estão abertas agora. Se você está indo ou não. Se você está deixando para o último horário ou não. Se você está acomodado ou não. Regredindo? Não. Nós católicos não podemos regredir no que diz respeito ao sacrifício da missa. Nós temos que progredir cada vez mais sentir o desejo. Eu me lembro que quando eu nem era seminarista, foi quando eu comecei assim a participar da igreja. Então eu ia muito nos grupos de oração, né? Foi ali no grupo de oração que foi suscitando em mim esse desejo por Deus. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas vou contar de novo. Eu me lembro que tinha um frei chamado Fradão. Eu não sei se ele era de uma comunidade. E teve um retiro, e naquele dia o frei falou sobre a missa. E ele foi falando assim de uma forma que me tocou profundamente, porque eu ia no grupo de oração, mas eu não ia na missa. Ainda mais que eu estava começando na minha vida com Deus. E ele falou da missa, da importância da missa, o que era a missa. Naquele dia eu disse assim, meu Deus do céu. Aí ele dizia, a missa é muito mais importante do que um grupo de oração, a missa é muito mais importante do que a oração do terço, a missa é mais importante, tudo isso é importante, mas a missa é muito mais importante. Então se a missa é muito mais importante, eu tenho que dar o devido valor, que é mais importante. E naquele dia, pronto, eu disse, agora não tem grupo de oração, não tem nada, agora é missa, eu quero a missa, eu quero a missa. Aí ele dizia assim, mas para participar da missa, você tem que estar em estado de graça. Aí, tem que estar em estado de graça, então eu tenho que me confessar. Uma coisa puxou outra. Aí todo dia que eu ia na missa, chamava o padre para me confessar. Chegou um dia que o padre chegou e disse, meu filho, você não tem mais pecado não. Não sei se ele ficou chateado, enjoado, toda hora eu estava ali atrás dele, para me confessar, que ele se expressou dessa forma. Porque agora o que eu queria era o quê? Eu queria Deus, receber Deus mesmo. Não era simplesmente aquelas orações bonitas que se fazia, com aqueles cantos bonitos, não. É muito mais do que um canto bonito, é muito mais do que uma oração bonita, é muito mais do que uma música bonita, é Deus que eu precisava. Aí eu comecei a participar, não era de uma missa não, eu participava de 3, 4 missas num dia. Mas você está exagerando. Se eu estava exagerando, eu não sei, eu sei que eu queria era Deus. Eu precisava de Deus. E a partir de então, nunca mais a missa saiu da minha vida, porque o meu desejo foi crescendo. Aí, entre aspas, né? Deu até um grande prejuízo, entre aspas. Me tornei padre. Porque se antes eu dependia de um padre para eu participar, agora eu já não dependo, eu mesmo celebro. E quando eu ia numa cidade, a primeira coisa que eu fazia era, aonde tem uma igreja e qual é o horário de missa? Se eu ia de férias em algum lugar, eu já perguntava, tem igreja aqui? Tem. Que horas é a missa? A missa é tal hora. Então, a minha vida,
gerava, e hoje ainda continua, ela se gera em torno do sacrifício da missa. Não é em torno do que eu faço, não. É em torno da missa. Que a missa é tudo para mim. E queira Deus, né, de um dia, quem sabe, né? Já pensou eu celebrar a missa e morrer em seguida? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Acontece que eu não queria assim, eu levantar o cálice, não. Depois eu ir em paz e o povo levantar e eu cair do lado de cá. E o pessoal correr atrás de mim e tentar ainda fazer alguma coisa, já foi. Que coisa maravilhosa. É preciso progredir. Eu termino a homilia dizendo assim: na vida espiritual sua, o que é o mais importante na sua vida espiritual? Dentre tudo, porque o que tem que ser mais importante é a missa, as outras são apenas complementos. A minha vida na missa, a celebração da Eucaristia, que é tudo para mim, e é tudo, aí ela suscita para eu rezar bem meu terço, para eu fazer bem minha adoração ao Santíssimo Sacramento, para fazer bem o estudo da palavra. Às vezes tem pessoa que diz: não, da minha vida espiritual o que eu gosto mais é o estudo da palavra. Não, não é o estudo da palavra, é a missa. Tem que ser a missa. É preciso que seja a missa. Então, se você ainda não compreendeu isso, então, pelo amor de Deus, hoje peça a Deus essa graça. Senhor, dá-me a graça de entender o que esse padre está falando, porque eu ainda não entendi. Porque para mim o texto é mais importante, porque para mim a adoração é mais importante, porque para mim, Senhor, rezar o texto da misericórdia é mais importante. Não, não é. A missa é mais importante que tudo. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo, e eu espero que você possa progredir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.